E se você já tivesse visto o sinal, sem reconhecê-lo? Existe uma pergunta que poucos pastores fazem do púlpito. Uma verdade que está escrita com clareza nas Escrituras, mas que quase nunca é ensinada nas igrejas. Uma realidade tão próxima, tão presente, que quando você a compreender, o mundo ao seu redor vai parecer diferente. Não é uma teoria, não é especulação, é texto bíblico, e ele aponta para agora. Abra seu coração, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a coisa mais importante que você vai ler neste ano. A Bíblia não promete que o fim chegará sem aviso. Ela promete que haverá sinais, e que aqueles que estiverem vigilantes vão reconhecê-los. O discurso do Monte das Oliveiras. Jesus sentou no alto do monte e revelou o que os discípulos temiam perguntar. Era tarde da tarde em Jerusalém. O sol descia sobre os telhados de pedra. Jesus e seus discípulos haviam acabado de sair do templo, aquele monumento colossal, aquela obra que parecia destinada a durar para sempre. Foi quando um discípulo apontou para as pedras e disse: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E Jesus respondeu com algo que congelou o ar ao redor. Não ficarão aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos 13 versículo 2. Silêncio. Eles subiram para o Monte das Oliveiras. E ali, com Jerusalém abaixo deles e o céu escurecendo acima, 4 discípulos se aproximaram de Jesus em particular. Pedro, Tiago, João, Andrés, e fizeram a pergunta que ainda ecoa nos séculos. Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 3 evangelistas registraram a resposta. Porque ela era importante demais para ser perdida. Jesus começou a falar, e não parou por muito tempo. Ele falou de guerras, de rumores de guerras, de nações se levantando contra nações, de fome, de terremotos, de perseguições. E então chegou ao núcleo. O coração da resposta. O sinal que marcaria a aproximação do fim. Quando, porém, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24 versículo 15 e 16. 3 palavras. A abominação da desolação. O que isso significa? Por que Jesus apontou para Daniel? E por que, naquele momento, ele disse, quem lê, entenda. Essa frase não está ali por acaso. É um alerta, um código, uma chamada de atenção disfarçada de parêntese. Jesus estava dizendo, presta atenção nisto. Isso é diferente dos outros sinais. Isso requer compreensão. O profeta que viu o futuro Daniel estava em cativeiro na Babilônia. E Deus lhe mostrou os séculos. Para entender o que Jesus disse, precisamos voltar. Mais de 600 anos antes de Cristo. Para um jovem hebreu em terras estrangeiras, em uma corte que venerava outros deuses. Seu nome era Daniel. E Deus havia colocado nele algo raro, a capacidade de ver além do véu do tempo. Em Daniel capítulo 9, algo extraordinário acontece. Daniel estava em oração, uma oração longa, profunda, confessional. Ele estava intercedendo pelo seu povo, pelos seus pecados, pedindo misericórdia para Jerusalém destruída. E enquanto ele orava, o anjo Gabriel chegou, voando rapidamente. Essa é a expressão do texto. Com urgência, com propósito. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim ao pecado, e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel 9 versículo 24. 70 semanas. Mas não semanas de dias, semanas de anos. Cada semana equivale a 7 anos. Um total de 490 anos de história profética, distribuídos com precisão matemática. Gabriel explicou as divisões. 62 semanas para a vinda do Messias. E então, na 69ª semana, o ungido seria cortado, e não por si mesmo. Crucificado, rejeitado. E depois disso, um príncipe viria, e faria uma aliança por uma semana, a 70ª semana. A última das 70. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador.
Daniel 9 versículo 27 no meio da semana. 3 anos e meio depois do início da aliança. O sacrifício é interrompido. A abominação é colocada. O assolador chega. Essa semana, esse período de 7 anos, é o que os estudiosos chamam de a Grande Tribulação. E a abominação da desolação é o evento que marca seu ponto de inflexão mais sombrio. Jesus apontou para isso. Disse: quando vocês virem isso acontecer, fujam. Mas há algo mais, algo que transforma tudo o que você já entendeu sobre esse sinal. Para que haja uma abominação no lugar santo, é preciso que haja um lugar santo. Pense nisso por um momento. Em 70 depois de Cristo, o general romano Tito destruiu Jerusalém. O templo foi incendiado. As pedras foram derrubadas exatamente como Jesus havia predito. E durante quase 2000 anos, não houve templo. Não houve lugar santo. Não houve altar de sacrifício. Mas a profecia de Daniel fala de sacrifícios sendo interrompidos. Isso pressupõe que sacrifícios estavam sendo realizados, o que pressupõe um templo. A questão não é teológica. É geopolítica. É histórica. É real. Para o sinal final se cumprir, algo que o mundo considera impossível precisaria acontecer: um templo judeu em Jerusalém. Paulo confirma isso com uma clareza que tira o fôlego, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que se adora, de modo que se assentará no templo de Deus, proclamando-se a si mesmo como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Ele, o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo não estava escrevendo metáfora. Estava descrevendo um evento. Um ser humano, influenciado por Satanás, movido por uma soberba que desafia a imaginação, que entrará no templo de Deus e se declarará Deus. Essa é a abominação. Esse é o sinal. E para isso acontecer, Jerusalém precisa ter um templo. O monte do templo, hoje ocupado pela cúpula da rocha, precisa testemunhar uma reconstrução que parece politicamente impossível. Mas o que é impossível para os homens é frequentemente o palco onde Deus age. O que vem antes do sinal, antes da tribulação, há uma promessa. Ela é para você. Mas aqui está algo que muitos deixam de lado. Algo que transforma o peso dessa profecia em esperança. Paulo escreveu para os Tessalonicenses com urgência. A igreja estava confusa. Alguns diziam que o dia do Senhor já havia chegado, que a tribulação havia começado, que eles haviam perdido a promessa. E Paulo, com a calma de quem conhece a verdade, respondeu: não nos toca a nós, irmãos, que não tenhais conhecimento dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4 versículo 13. E então ele descreveu algo de tirar o fôlego. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4 versículo 16-17. O arrebatamento, o rapto, a chamada para casa, antes da tribulação, antes de que o homem do pecado entre no templo e se declare Deus, a igreja é removida. Paulo confirma isso de forma ainda mais direta em 2 Tessalonicenses 2. Ele diz que o homem da iniquidade não pode ser revelado enquanto houver algo que o detenha. Esse algo é amplamente compreendido como a Igreja, o povo de Deus habitado pelo Espírito Santo. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado a seu próprio tempo. Porque o mistério da iniquidade já está operando, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2 versículos 6-7. Até que do meio seja tirado. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não será removido do mundo, mas sua ação restraidora, por meio do corpo de Cristo, será. E então o homem do pecado poderá ser revelado. O arrebatamento não é o fim. É o prelúdio. É o sinal que precede o sinal. Apocalipse e a última semana João foi levado ao céu.
e lhe foi mostrado o que estava por vir. Com detalhes que assustam. Estamos em Apocalipse, o livro mais temido e menos compreendido da Bíblia. O livro que muitos pastores evitam pregar porque parece complicado demais, obscuro demais, perigoso demais. Mas Apocalipse não foi escrito para confundir. Foi escrito para revelar. O próprio nome em grego, Apocalipsis, significa revelação. João está na ilha de Patmos, exilado, velho, sozinho. E de repente, em um domingo, ele é levado no espírito. E ouve uma voz como trombeta dizendo: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas. No capítulo 5, João vê algo que o faz chorar, um livro selado com 7 selos. Ninguém é digno de abri-lo. Ninguém no céu, na terra, ou debaixo da terra. Até que aparece o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e ressurgiu. Jesus Cristo. Ele abre os selos, um por um, e cada selo desencadeia algo no mundo. Os 4 primeiros cavaleiros: conquista, guerra, fome, morte. O 5º, os mártires clamando por justiça. O 6º, convulsões cósmicas, o sol escurecendo, a lua se tornando sangue, as estrelas caindo. E antes do 7º selo, silêncio no céu. Por meia hora, quando até o céu fica em silêncio, é porque o que está por vir é grave demais para palavras. O 7º selo abre as 7 trombetas. As trombetas abrem as 7 taças. Cada etapa mais intensa que a anterior. O julgamento de Deus sobre um mundo que rejeitou o Cordeiro. E no meio de tudo isso, na metade da semana de 7 anos, a abominação. O anticristo entra no templo. O mundo se curva, e aqueles que não se curvarão enfrentarão morte. E será-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 13, versículos 7 a 8. Todos, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Isso significa que haverá salvos na tribulação. Pessoas que, mesmo depois do arrebatamento, reconhecerão a verdade e pagarão o preço com o sangue. Mas essa não é a vida que Deus quer para você. A promessa é ir antes. A promessa é ser arrebatado antes. A promessa é estar com o Cordeiro enquanto o mundo enfrenta o leão. O que já está acontecendo, Jesus disse: quando virdes essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça. Aqui é onde a profecia encontra o jornal de hoje. Onde as escrituras antigas encontram os noticiários modernos. E onde muitos cristãos ficam desconfortáveis, porque a proximidade começa a parecer real demais. Jesus listou os sinais preliminares. Não o sinal final, mas os sinais que apontam para a direção. As dores do parto, como ele mesmo chamou. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. Mateus 24, versículos 6 a 8. Guerras e rumores de guerras. O século XX foi o mais violento da história humana. O século XXI começou com conflitos em múltiplos continentes simultaneamente. As armas são mais sofisticadas, mais destrutivas, mais disponíveis do que em qualquer ponto da história. Fomes, pestes, terremotos em vários lugares. A atividade sísmica global tem aumentado de forma mensurável nas últimas décadas. Não é alarmismo, é registro histórico. Mas esses não são o sinal final. São os prelúdios, as dores do parto que antecedem o nascimento. Jesus continuou: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Este versículo é extraordinário. Jesus não disse, quando o mundo virar cristão. Ele disse quando o evangelho for pregado em testemunho a todas as nações. Como testemunho, como aviso, como oportunidade. Pela primeira vez na história humana, a tecnologia permite que o evangelho chegue a lugares que nunca ouviram o nome de Jesus. Rádio, televisão, internet, satélite, missões em regiões antes inacessíveis. O mundo nunca foi tão evangelizado. E ainda assim, nunca foi tão distante de Deus. Essa tensão,
entre a luz sendo espalhada e a escuridão se aprofundando, é exatamente o que as profecias descrevem para o tempo final. O sinal geopolítico mais extraordinário da história, um povo disperso por 2000 anos. De volta à sua terra. Em 1948, algo aconteceu que os historiadores seculares chamam de milagre político, que os teólogos chamam de profecia cumprida, que os profetas bíblicos descreveram séculos antes de Cristo. O Estado de Israel foi fundado. Um povo que havia sido disperso por todo o mundo, perseguido, quase exterminados, voltou para a terra prometida. Voltou para Jerusalém. Voltou como nação. Isso não acontece na história humana. Nenhum outro povo da antiguidade foi disperso e depois reconstituído como nação após 2 milênios de ausência. Pois bem, vou tirar os filhos de Israel dentre as nações para onde foram. Vou reuni-los de todos os lados e torná-los a introduzir na sua própria terra. Ezequiel 37, versículo 21. Ezequiel. Seque, vi antes de Cristo escrevendo sobre um retorno que aconteceria 2500 anos depois. E Ezequiel foi mais específico ainda. No capítulo 37, ele descreveu a visão dos ossos secos. Um vale cheio de ossos secos, e o Espírito de Deus soprando sobre eles, e eles se levantando, e se tornando um exército imenso. Deus interpretou a visão. Estes ossos são toda a casa de Israel. E prometeu que voltariam para a terra. Mas Ezequiel também profetizou algo que ainda não aconteceu, e que está vinculado ao tempo da tribulação, a batalha de Gog e Magog. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia virão pensamentos ao teu coração, e imaginarás um mau plano. E dirás: subirei contra a terra de Arrabaldes, contra os que estão em paz, que habitam seguros, para tornar a tua mão contra os lugares assolados que foram tornados a habitar. Ezequiel 38, versículo 10 a 12. Uma coalizão de nações do norte atacando Israel. Um conflito que terminará não pela vitória militar de Israel, mas pela intervenção direta de Deus. Para que isso aconteça, Israel precisa existir como nação. Isso foi cumprido em 1948. Para que o sinal final aconteça, para que haja um templo onde a abominação possa ser posta, Israel precisa controlar o monte do templo em Jerusalém. Isso aconteceu em 1967. As peças estão se posicionando. Não em teoria, na história real, no noticiário real. O maior perigo do tempo final não é a guerra. Não é a fome, é o engano. Entre todos os avisos que Jesus deu no Monte das Oliveiras, o primeiro, antes de guerras, antes de fomes, antes de terremotos, foi este: vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 4 a 5. Primeiro aviso: engano. E no final do mesmo discurso, antes de concluir, Jesus voltou ao mesmo tema, com mais intensidade, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e maravilhas, de modo a enganar, se possível, até os escolhidos. Mateus 24, versículo 24. Se possível, até os escolhidos. Jesus não estava descrevendo charlatões óbvios. Estava descrevendo figuras que farão sinais e maravilhas genuínos. Figuras com poder espiritual real, mas de uma fonte errada. Figuras que parecerão tão convincentes que até os mais espiritualmente maduros precisarão de discernimento extra. Paulo confirma isso ao descrever o homem do pecado, a cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano da iniquidade para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 a 10. Poder, sinais, prodígios da mentira. Não é uma imitação barata. É uma falsificação de alta qualidade. E o que torna alguém suscetível a ela não é a falta de inteligência. É a falta de amor pela verdade. Aqueles que perdem porque não receberam o amor da verdade. Essa é uma das frases mais perturbadoras de toda a Escritura. Não aqueles que não conheceram a verdade, mas aqueles que conheceram e não a amaram. Em um mundo de pós-verdade, onde as narrativas são moldadas por algoritmos e os fatos são negociáveis, o chamado a amar a verdade é mais urgente do que nunca. Você conhece a verdade. A questão é: você a ama?
Outro sinal que precede o fim. Paulo descreveu uma apostasia que precisa vir primeiro. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Ainda em 2 Tessalonicenses 2, Paulo escreveu que antes do homem do pecado ser revelado, 2 eventos precisariam acontecer. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2 versículo 3. A apostasia, do grego apostasia, abandono, afastamento, queda. Uma grande queda da fé. Uma saída em massa da doutrina cristã histórica. Isso não é simplesmente pessoas perdendo a fé individualmente. Isso é um movimento coletivo de afastamento das bases do que a Bíblia ensina. Uma reconfiguração do que se chama de cristianismo, para que ele se encaixe nos valores do mundo. Igrejas que abandonam a autoridade das Escrituras. Teologias que negam a exclusividade de Cristo. Ministérios que pregam prosperidade sem cruz, graça sem arrependimento, amor sem verdade. Paulo também escreveu para Timóteo sobre os tempos perigosos que viriam, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão dos ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. 2 Timóteo 4 versículo 3 a 4. Comichão nos ouvidos, uma imagem vívida e perturbadora. Pessoas que buscam mensagens que façam seus ouvidos coçar de satisfação, que validem seus desejos, que não exijam mudança. Isso é apostasia, e ela está acontecendo agora, em escala global, não para assustar, para despertar. A revelação final há um sinal que antecede todos os outros, que ninguém está ensinando. Voltamos para Mateus 24, para uma frase que Jesus disse e que é frequentemente ignorada nas conversas sobre profecia. No meio de toda a lista de sinais, Jesus inseriu algo diferente, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Mateus meia-noite e 12-13. O amor esfriará. Não apenas o pecado aumentará. O amor dentro da própria comunidade de fé, esfriará. Essa é uma das profecias mais silenciosas, mais invisíveis, mais difíceis de detectar, porque ela não aparece nos noticiários, não causa terremotos, não gera manchetes, ela acontece lentamente, gradualmente, como a temperatura de uma sala que vai caindo tão devagar que você não percebe até estar com frio. Cristãos que antes se amavam, agora se dividem por política. Igrejas que antes eram família, agora são auditórios onde pessoas se encontram uma vez por semana sem se conhecerem de verdade. Amor que antes era sacrificial, agora é condicional. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Perseverança, não perfeição, não heroísmo, não grandeza. Continuar, ficar firme, não deixar o amor morrer dentro de você mesmo quando o mundo ao redor está se tornando mais frio, mais dividido, mais hostil. E há um último sinal. O mais pessoal de todos. O único que você pode influenciar diretamente. O sinal não é apenas o que acontece no mundo. O sinal está no coração de cada crente. Jesus perguntou em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Não perguntou se acharia igrejas. Não perguntou se acharia religião ou tradição ou instituições. Perguntou se acharia fé. Fé viva. Fé que ama. Fé que perseverar. Esse é o sinal final que mais importa. Não o sinal que está acontecendo no mundo. O sinal que está, ou não está, acontecendo dentro de você.